Hoje nós vamos falar sobre o potencial antioxidante dos óleos essenciais. Eu sou Carla Campos, aromatóloga, especialista em aromaterapia clínica, amante dos óleos essenciais, e eu ensino profissionais que já gostam, já trabalham com óleos essenciais sobre a química e a farmacologia dessas substâncias tão maravilhosas, né? Então, bom dia! Bem-vinda a essa live. Olá, olá, olá. Vamos esperar todo mundo chegar, né, para nossa live. E a gente hoje vai falar então sobre esse potencial tão importante que é combater radicais livres, né? A gente sabe que o envelhecimento e muitas doenças estão relacionadas à questão da oxidação, inclusive o colesterol, né? A gente sabe que o problema não é o colesterol, o problema é ter colesterol oxidado, que é o que a gente chama de LDL. Então, essa é a questão, é o colesterol ruim. E o colesterol ruim é um colesterol oxidado. Então, hoje, nós temos diversos elementos na aromaterapia clínica que podem nos ajudar a prevenir oxidação, né? Porque realmente é algo muito delicado quando a gente fala do estresse oxidativo, porque pode levar a um estresse tanto neurodegenerativo, né, quando a gente fala de estresse oxidativo, mas também de células do corpo. Bom dia, pessoal, bom dia! Que bom ter todos vocês aqui, todas vocês. Bom dia, bom dia! Manda seu oi aí pra mim. Eu tô vendo já tem alunas minhas aqui, muito gostoso. Bom dia! Que bom! Então a gente vai falar sobre isso, né? Porque é um potencial, inclusive, importante na prevenção do câncer. Bom dia, Viviane. Bom dia, Ellen. Oi, Patrícia. Viviane, bom dia. Que legal. Bem bom ter vocês aqui nessa manhã, né? Ainda bem que hoje a gente está aqui com a luz, com tudo certinho, para a gente poder fazer essa live e falar desse potencial tão importante que a gente encontra nos óleos essenciais. Eu estou muito feliz que nós começamos mais uma turma da formação Amini. Quero dar as boas-vindas a todas as novas alunas. Estamos com uma turma maravilhosa, super empolgada, querendo realmente se desenvolver na aromaterapia clínica, querendo dar novos passos e voar como águia, né? Sair daquele lugar do besouro, que é aquele bichinho que, apesar de eu gostar muito dele, é um bichinho que bate a cabeça, que cai de ponta cabeça, que esperneia e que acaba não conseguindo concluir o seu sonho, o seu objetivo, muitas vezes até caindo na boca do sapo, né? Então, a gente brinca que é muito importante quando a gente começa a perceber como nós estamos, a nossa realidade, e começa a buscar uma visão mais ampla, né? Para poder ver como uma águia que voa lá no alto das montanhas e consegue ter uma visão ampla sobre tudo. Então, esse é o nosso papel aqui, né? Nesse canal, no meu Instagram, na formação. Eu busco levar para as pessoas uma maior visão da aromaterapia, uma ampliação, uma lente de aumento, né? Para entender como os óleos essenciais funcionam, como eles agem, por que isso acontece e principalmente para trazer autoridade para as pessoas que querem aprender. Porque muitas vezes a gente começa, né, pessoas começam a usar óleos, começam a se apaixonar, começam a recomendar óleos, às vezes até vão estudar aromaterapia, começa a estudar, mas aí chega um ponto que barra, né? Porque parece que falta alguma coisa. Então, eu gosto de trazer, ampliar essa visão para a gente encontrar o que está por trás, né? Essa outra coisa, essa alguma coisa que fica faltando, que é entender o potencial dos óleos essenciais. Olá, doutora Renata, João, Júlia, Patrícia. Ai, que bom, gente, muito bom ter vocês aqui. Então, entender esse potencial, né, antioxidante dos óleos essenciais.
Como eu falei, esse é um potencial que a gente precisa observar com muita atenção. Por quê? Porque o estresse oxidativo é o gerador de muitas doenças. Então, muitas doenças são geradas pelo estresse oxidativo, pela questão dos radicais livres. E hoje, o que acontece? Nós estamos expostos a muitos fenômenos, né? Muitas questões, a química, alimento, que a maioria das pessoas, né, come muito alimento industrializado, e isso, claro, exige do metabolismo. E nos processos metabólicos, onde substâncias são transformadas em outras para serem excretadas, a gente tem a geração de radicais livres. Mas principalmente quando nós temos a interferência de xenobióticos, ou seja, de produtos químicos, de produtos estranhos ao nosso organismo, aí aumenta essa produção de radicais livres pelo corpo, né? E hoje nós estamos expostos a muitos fatores, a muitos xenobióticos, né? Poluição, agrotóxicos, uma diversidade de produtos químicos, inclusive nos produtos de limpeza, nos produtos de higiene, e isso aumenta a exposição aos radicais livres e à geração de radicais livres dentro do organismo. O que acontece é que o nosso corpo, ele está programado para lidar com isso, porque, é claro, nós somos feitos numa perfeição imensa, em que nosso corpo é programado para lidar com essas situações de adversidades no dia a dia. Mas o nosso corpo, ele não é preparado para o exagero, ele não é preparado para demais, né? Ele é preparado para o equilíbrio, vamos supor, para um ser humano viver na natureza, estar ali exposto a algumas adversidades. Então, nós temos dentro do corpo antioxidantes naturais que são produzidos pelo nosso corpo. E esses antioxidantes nos ajudam a combater os radicais livres. O que acontece é que nos dias de hoje, a exposição e o estresse oxidativo vem aumentando muito. E com esse aumento, o nosso corpo não consegue gerar a quantidade de antioxidante necessária para fazer esse combate, né? De radicais livres, de doar elétrons ali para poder conter, né? Fazer uma ação antioxidante. Então, o nosso corpo, além de ele não conseguir produzir, né, antioxidantes suficiente, o que acontece é que nós temos alguns alimentos, alguns elementos químicos que estão no alimento, que estão nos medicamentos, que estão em outras substâncias e que acabam fazendo o quê? Impedindo também o nosso corpo de produzir esses antioxidantes, que é o que a gente chama de depleção, ter uma redução, né, uma diminuição na produção de antioxidantes. Então, isso vem acontecendo. O estresse oxidativo, né, os radicais livres, eles são causadores de muitas doenças, entre elas o câncer. Sim, né? O câncer, ele tem como origem a inflamação e a oxidação. A questão dos xenobióticos, a questão do estresse oxidativo é muito importante. Então, estresse demais também gera radical livre, né? E o que acontece? Se o corpo não consegue lidar com isso, células vão acabando tendo suas deformações, gerando mutação, e com essa mutação, quando isso vai aumentando, isso pode se tornar um câncer, pode se tornar uma doença autoimune, porque com o ataque de radicais livres em determinadas regiões do corpo, os anticorpos podem ir ali atacar e ali ser alguma região com um órgão específico que acaba sendo debilitado, desenvolvendo então uma doença autoimune. Então, olha só, nós temos muitas questões delicadas quando a gente fala de estresse oxidativo, né? Quando a gente fala de radicais livres. E o que acontece?
Esse antioxidante que nós temos dentro do corpo, ele se chama glutationa e ele é muito importante para o nosso corpo. Ele combate a maioria dos radicais livres, né? Ele consegue defender o nosso corpo para que o nosso corpo consiga seguir em equilíbrio saudável. Agora, quando essa glutationa é atacada, quando essa glutationa é impedida de ser produzida pelo nosso corpo, a gente começa a correr sérios riscos, como eu mencionei agora anteriormente, né? Então, é muito importante a gente ter a produção de glutationa e ter uma alimentação mais antioxidante. Então, por exemplo, vitamina C, vitamina E, diversas vitaminas são antioxidantes, né? Então, é muito importante a gente todo dia ter uma alimentação antioxidante, usar vitamina C, repor vitamina D, para a gente poder equilibrar a saúde do corpo. E a vitamina C, né? Nós podemos também comer alimentos cítricos com vitamina C, que isso é muito importante. A vitamina C é um grande antioxidante, um antioxidante muito importante para o corpo. E ajuda a gente a combater esses radicais livres. Tem radicais livres que acontecem também para o nosso esforço, né? Esforço excessivo no esporte gera radicais livres. Mas o corpo, se ele tiver regulado, ele consegue combater. O que acontece hoje é que com a nossa forma de alimentação, né? Com a nossa forma de alimentação e com a quantidade de produtos químicos que nós usamos no dia a dia, temos contato no dia a dia, com esses xenobióticos, e aí a gente, como eu falei, inclui agrotóxicos que estão nos alimentos, inclui conservantes, estabilizantes, né? Esses realçadores de sabor são terríveis, que estão agora em todos os alimentos. Hoje em dia é impressionante, né? Até um alimento, uma bolachinha, tem realçador de sabor para as pessoas viciarem e para não sei o que, né? Eu não entendo, porque outro dia eu tava vendo que até carne hoje em dia tem realçador de sabor, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque os alimentos, eles estão cheios de conservantes, estabilizantes e de realçadores de sabor. Molho de tomate, né? Também a gente vai ver, tá cheio de realçador de sabor e é muito delicado, principalmente quando a gente não olha o rótulo dos alimentos. Sai comendo os alimentos e eles estão cheios de xenobióticos, de substâncias que são agressivas, que o nosso corpo tem dificuldade de metabolizar. E no momento do metabolismo gera um monte de radical livre e muitas vezes medicamentos também, né? Essas substâncias levam à depleção da glutationa, ou seja, vão impedir, vão diminuir a produção natural de glutationa, desse antioxidante tão importante para o nosso corpo. Então, é algo que, como aromaterapeutas clínicos, nós olhamos de primeira. Por quê? Porque como o estresse oxidativo ele é o gerador de muitas doenças, então geralmente quando uma pessoa tem ansiedade, depressão, quando ela tem alguma questão neurodegenerativa, quando ela tem câncer, quando ela tem uma doença autoimune, quando ela tem uma diversidade de questões, a gente pode já observar que existe naquele corpo possivelmente estresse oxidativo e inflamação, né? Então são dois pontos que nós sempre olhamos e que é muito importante observar, porque essas duas questões são geradoras de uma diversidade de doenças, porque leva o corpo a um estresse mesmo, né? O que a gente chama de estresse inflamatório, estresse oxidativo. Porque o corpo, imagine só, quando ele começa a gerar muitos radicais livres, que são células com ausência, né, de elétrons ali, de átomos que estão totalmente desconfigurados e que precisam receber dos antioxidantes
outros elétrons ali, o que acontece é que essas células que contêm essas moléculas, né, que contêm esses átomos, vão estar deformadas, não vão estar com a sua quantidade, com a sua estabilidade. Toda molécula, ela precisa estar na sua forma estável, para que ela não desestabilize o restante do organismo, né? Então, tudo na natureza busca por estabilidade, por equilíbrio, por homeostase. Quando começa a existir um desequilíbrio, uma desarmonia, todo o corpo começa a lutar e a batalhar contra aquilo, porque é uma lei da natureza reorganizar o sistema. E nessa reorganização, é normal, o corpo tem antioxidantes naturais, né? Então, essa organização é normal, vai vir o tempo todo, isso está acontecendo dentro das pessoas, dentro de nós, dentro de todos os animais, mamíferos aí, né? E aí, o que acontece? O que acontece é que quando isso está regulado, ok, a gente tem uma quantidade de ataque de radicais livres proporcional a uma quantidade de antioxidante. Mas quando o meu consumo é excessivo e eu vou gerando muito mais radicais livres do que eu produzo antioxidantes ou do que eu consumo antioxidantes, porque o ideal é ter os nossos antioxidantes naturais, a nossa glutationa, mais a vitamina C, uma alimentação saudável. Então, se eu tenho temperos também são interessantes na alimentação, não sazon, né? Quinor, esses temperos prontos aí. Não tô falando disso. Tô falando de tempero natural, tô falando de um orégano natural, falando de manjericão, tô falando da cúrcuma, tô falando do tomilho, tô falando de temperos que você pode usar dos chás, né? Então, muitos alimentos também têm potencial antioxidante, né? Frutas cítricas, se não tiverem cheias de veneno, elas têm um potencial enorme antioxidante. Então, o que acontece justamente se eu não tenho esse consumo de alimentos saudáveis, ricos em nutrientes, que são antioxidantes, com vitamina E, com vitamina C e outros elementos, né? Se eu não reduzo o meu consumo de ômega 3, a Ellie está falando exatamente, se eu não reduzo o meu consumo de radicais livres, né, de ROS, que a gente chama, de elementos que são extremamente oxidativos para o corpo, reativos para o corpo, o que acontece é que o meu corpo, ó lá, a Ellen tá trazendo aí várias dicas. Fitolab, muito bom, isso mesmo, a linhaça, então são alimentos incríveis, né, comer abacate, linhaça, castanhas. A gente ter uma alimentação rica é muito importante, porque vai fortalecendo o organismo, né? Para conseguir ter saúde, para conseguir produzir células, produzir neurônios, né? Neurônios são células. Trabalhar com essas células em todo o nosso corpo, ter sinapses boas, ter mensagens equilibradas dentro do nosso corpo para nossa produção hormonal e tudo. E o que acontece? O que acontece é que quando eu começo a ter uma alimentação extremamente desequilibrada, rica em veneno, né? Agrotóxicos, pobre em frutas, exatamente, pobre em frutas, lá, frutas da estação, frutas ricas, né? Néctar da vida, pois então, quando a gente tá com uma alimentação pobre em frutas, pobre em legumes, só comendo farinha, glúten, né? Laticínio, produto industrializado, tempero pronto. Então, isso você pode dizer que você está construindo doença, né? Tá construindo doença. A gente fala que quando a pessoa fica doente, chega num ponto que a gente fala parabéns, né? Porque você construiu, você conseguiu ficar doente. Porque a doença, ela é uma construção
de muitas vezes anos de hábitos mais tortos, né? Hábitos desequilibrados. Eu entendo que no dia a dia às vezes é difícil, às vezes você não tem essa cultura, às vezes vai no mercado e compra uma coisa pelo preço, não pela qualidade, né? Mas mesmo que você compre pelo preço e não pela qualidade, é importante olhar o rótulo e verificar se você realmente quer consumir, quer dar para sua família aquilo, né? Por exemplo, realçadores de sabor, glutamato monossódico, que é estritamente cancerígeno, né? Muitos estudos já trazem esse potencial anticancerígeno do glutamato monossódico. Então, o que vai acontecendo? Esses radicais livres vão atacando o organismo e conforme ataca o organismo começa a se defender. Então, isso exige muito do sistema imune. E ainda, se a gente não fortalece o sistema imune, né, diminui o potencial de gerar glutationa, que é o nosso antioxidante natural, e não olha para isso, é certo que vai vir coisa por aí. E tá, mas e daí, Carla? O que isso tem a ver com aromaterapia? Olá, a Ellen tá falando. Você trabalha com isso, Ellen? Você é nutricionista? Conta aí pra gente. Que o excesso de amidos, o glúten, olá, traz muco, um monte de coisa, um monte de confusão, né? Que vai acontecendo. A Ellen tá dando aí pra gente várias dicas que vai acontecendo quando a gente não olha para o que a gente come. E tem também o estresse oxidativo que acontece através do estresse mesmo, né? Do excesso de atividade que nós temos, exigindo do corpo, gerando muitos sinapses, muitos estímulos excitatórios e vivendo aí em luta e fuga, em ansiedade constante. Porque quando a máquina não desliga, quando o nosso sistema parasimpático não desliga, também o corpo começa a entrar em estresse, gerando estresse oxidativo. Não consegue metabolizar as coisas direito, né? Não dormir também gera a insônia constante, muito tempo sem dormir, começa a gerar um imenso estresse oxidativo, porque você não processa, né? Durante a noite é que a gente metaboliza, é que a gente desintoxica, por isso que nós dormimos, para o corpo ter o tempo de desintoxicação. E aí, quando a gente não desintoxica, né, não dorme, o que acontece? Quando né, não faz esse processo de purificação, começa também a ter problemas metabólicos, gerar radicais livres. Tem algum óleo essencial que opera na glutationa? Tem sim. Tem óleos que operam na glutationa. Então, nós temos na aromaterapia, e a gente usa muito na aromaterapia clínica, esse efeito, né? Esse efeito antioxidante dos óleos essenciais. Esse apoio que nós temos em determinadas moléculas. Então, estudo fitoterapia e aromaterapia. Sou formuladora de cosméticos, mas vejo a pele como reflexo do estresse e alimentação. Ah, que legal! Que maravilha! Prazer, Ellen, que legal conhecer. Adoro. Então vamos lá, né? Depois de tudo isso que eu falei, o que eu quero trazer é que sim, com a aromaterapia clínica, né, com o uso de óleos essenciais, a gente pode, com sabedoria, equilibrar o estresse oxidativo, né? A gente consegue equilibrar o estresse oxidativo. Nós temos muitos estudos, por exemplo, demonstrando que óleos essenciais que contêm fenóis, pois é, surpreendam-se, óleos essenciais que contêm fenóis têm um grande potencial antioxidante, inclusive conservando alimentos. Pois é, muito interessante isso, né? Então, por exemplo, nós temos o tomilho, nós temos o orégano, o cravo, que são óleos essenciais que contêm fenóis, né? O cravo, ele tem um fenol éter, que é o eugenol, que é bem interessante, ele tem um potencial antioxidante imenso. O orégano, o tomilho, que tem o carvacrol e o timol, eles têm um potencial antioxidante incrível. Inclusive,
Uma receitinha que eu sempre dou, que eu acho bem legal para ter uma dose de antioxidante todos os dias, é fazer um azeite aromatizado, né? Que você pode fazer na sua casa, que é você pegar um azeite de boa qualidade, tá bom, gente? Não é qualquer azeite. Busque na sua alimentação usar azeites de boa qualidade. Busque retirar óleo de cozinha também da sua cozinha, porque eles são geram um estresse oxidativo imenso, além de, com essa peroxidação, né, peroxidação lipídica, gerar colesterol, oxidar o colesterol, e o que pode gerar problemas cardiológicos, né? Então, retirar óleo de cozinha da sua cozinha, não tenha óleo de cozinha por diversos fatores, não só esse, além do que é um óleo num plástico transparente, exposto ao calor, que pode também ser um grande desregulador endócrino. Então, tudo isso, né? Voltando lá, pegue um azeite, e aí você pode, um azeite de pH menor que 0,2, né? E aí você vai fazer, menor que 2, desculpa. Aí você vai fazer um azeite aromático. E aí, o que você pode colocar nesse azeite? Você pode colocar óleo essencial de orégano, óleo essencial de tomilho, você pode pôr uma folha, né, a planta in natura de alecrim, de tomilho, de orégano, de manjericão, e colocar algumas gotas de óleo essencial de tomilho ou de orégano, né? É bem interessante, só tomar muito cuidado na hora de fazer esse azeite, porque muitas vezes, se você errar na quantidade de gotas, você pode estragar o azeite, vai ficar muito forte, vai arder a boca, você não vai conseguir comer, né? E aí vai perder esse azeite mais caro, esse azeite melhor. Então, um jeito de você fazer esse azeite aromático é você pingar o óleo numa colher, aí molhar um palito ou, né, alguma espatulinha, e aí ir colocando quantidades bem pequenininhas, menos de que uma gota, no azeite, até você chegar no sabor que você quer, né? E sempre misturar, agitar bem, para você ter a mistura, não ter aquela gota isolada ali sem misturar, porque como a gente sabe, todos os fenóis, eles são dermocáusticos, né? Então, se você colocar uma gota direto na boca, ela pode arder, ela pode te incomodar, porque ela é dermocáustica, né? Mas um jeito bem interessante, além da alimentação diária, além de você trocar os temperos da sua casa, né? Tirar esses temperos prontos, eliminar também da sua cozinha quinor, sazum, todas essas coisas industrializadas e substituir por temperos naturais, você pode fazer esse azeite saborizado, que pode que pode ser usado. Agora, por exemplo, a Ellen tá falando do óleo de linhaça. Ele é maravilhoso também. Não tem um sabor tão bom, mas se você aromatiza, você pode também trabalhar com ele, né? Eu uso bastante o óleo de linhaça e ele é muito bom. Ele tem vários ômegas, né? Ele é excelente. Então, além do consumo da linhaça, a gente poder comer, né? Fazer na fruta, fazer ela hidratada, você pode fazer no arroz, colocar um pouco de linhaça no arroz, é bem interessante isso. A gente faz, então tem alimentos que vão trazer para o corpo, né, saúde, vitalidade e vão combater o estresse oxidativo. Agora, o excesso né, nós temos nos óleos essenciais 2 efeitos, e eu já vou falar. O excesso de radicais livres começa a gerar danos e o excesso de ataque, né, ao corpo faz com que, por exemplo, muitos medicamentos, muitos elementos químicos sintéticos também que nós temos contato aí no dia a dia, eles vão gerar a diminuição da nossa produção de glutationa. Então, um objetivo que nós temos que ter num tratamento, não só quando já está doente, quando está doente principalmente, mas para prevenir também doenças, nós precisamos aumentar a nossa glutationa, né? Ajudar o nosso corpo a produzir glutationa
Não é o óleo essencial que vai produzir a glutationa, ele vai estimular o corpo a produzir a glutationa, essa enzima tão importante que consegue combater radicais livres. Então, ele vai ajudar o corpo a produzir glutationa e ele vai também atacar os radicais livres. Então, nós temos, e ele vai também fortalecer o sistema imunológico e vai também conter inflamação. Então, nós temos esse potencial multifarmacológico, né? Essa ação multipotencial que as moléculas dos óleos essenciais têm. E se a gente pensar que um óleo não tem uma única molécula, que ele tem uma diversidade de moléculas, então a gente tem ali uma diversidade de ações que consegue garantir o equilíbrio do corpo. Então, uma das coisas bem interessantes é fazer esse azeite e você comer na salada todos os dias, quando você for comer, temperar seus alimentos com esse azeite antioxidante, que é uma forma de você conter o estresse oxidativo e não só, né? Regular uma série de funções do organismo através do uso diário na alimentação, né? De uma quantidade bem pequena que você vai ter ali no seu azeite, é uma quantidade bem pequena mesmo, porque se você colocar muito, ele não vai ficar fácil de você utilizar na alimentação, você não vai conseguir, porque vai arder a boca, né? Ele é dermocáustico, esses óleos, né, que tem fenóis, então você vai usar uma quantidade bem pequena, né? Mas não só isso, muitos óleos essenciais, muitos óleos, eles têm o potencial de aumentar a glutationa, de combater radicais livres. Nós temos os óleos que têm o maior resultado, que é o caso dos que contêm fenol, né? Tem muitos estudos sobre o óleo essencial de cravo, que é muito interessante nesse sentido e que tem outras atividades, né? O óleo de cravo, ele tem o que é o Eugecon, o eugenol, que é a molécula predominante ali, também tem um potencial anticâncer, né? Ajuda na questão da anestésica, ajuda na questão de regulação de neurotransmissores também, né? Ajuda na modulação de alguns neurotransmissores. Então, a gente tem um potencial muito grande, né? Nos óleos essenciais. Isso que é interessante a gente estudar e conhecer para poder fazer um uso mais assertivo dessas substâncias, né? Substâncias tão importantes. Gosto muito do óleo vegetal de cúrcuma. Olha, eu nunca usei óleo vegetal de cúrcuma. Que legal! Eu já usei a cúrcuma, mas o óleo vegetal dela eu nunca usei. Já usei óleo essencial de cúrcuma e já usei a cúrcuma, né? Que tem curcumina. O óleo vegetal eu ainda não vi, que interessante. Então, a cúrcuma também, né? Ela tem um potencial muito grande, antioxidante, anti-inflamatório. Então, nós vemos nos óleos essenciais um potencial, né, multipotencial, né? Principalmente, por exemplo, o cravo, todos os óleos que contêm fenóis, eles também são extremamente bactericidas, fungicidas, reguladores da microbiota. Então, nós temos essa regulação para quê? Para diminuir o estresse do organismo. Quando a gente diminui um estresse que está acontecendo, seja no intestino, seja em qualquer área do corpo, a gente beneficia a saúde, né? E vai reduzindo os radicais livres. Mas veja bem, eu gosto sempre de insistir, de falar, não adianta a gente que começa a estudar e usar óleos essenciais achar que é só óleo essencial e continuar com os hábitos antigos, né? A gente iniciar na aromaterapia, seja como usuário de óleos essenciais, seja como aromaterapeuta e até como aromaterapeuta clínico, exige de nós uma mudança de consciência, né? Uma mudança na nossa forma de ver a alimentação, a natureza. E aí a gente começa a prestar mais atenção no que come, porque não adianta a gente querer achar que o óleo essencial vai salvar você de tudo se você continua fazendo tudo prejudicial a você. Que é a mesma coisa que se você tem um rio,
Aí você vai lá despoluir esse rio, mas continua jogando lixo e esgoto nele. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Você continua jogando lixo e esgoto dentro de você, mesmo usando óleos essenciais? E aí você quer colher resultados positivos? Ah, mas eu não melhoro. Eu melhoro, mas não resolve tanto assim. Eu tenho uma melhora, mas... Porque é uma mudança de hábitos geral que é exigida. Ah, mas isso é difícil, eu não consigo. Vai fazer um trabalho, né? A gente consegue, através dos olhos também, fazer uma regulação de neurotransmissores que estimulam essa compulsão, essa necessidade de carboidrato, de açúcar, né? Que isso são estímulos que a gente fica viciado, para ter saciedade, para ter dopamina, fica buscando chocolate, buscando doce, buscando coisas, né? Buscando prazer nos alimentos que são aí todos tortos, né? Salgadinho, cheio de conservante, nesses saborizadores, coisas com saborizantes. E eu digo, antigamente os nossos avós não adoeciam porque eles comiam mais comida de verdade. Hoje a gente vê tanta doença porque a gente vive num mundo mais industrializado. E desculpe falar, mas esse mundo industrializado, ele não é feito para trazer saúde. Ele é feito para trazer doença, porque a saúde não dá lucro, né? E então é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que ser um agente, e por isso eu formo aromaterapeutas clínicos, que sejam agentes, né, que sejam especialistas em melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas e trazer uma educação, trazer uma mudança de olhar, trazer um amor maior pela vida, né, pela própria vida, para poder ajudar. Porque como eu vou ajudar as outras pessoas se eu não ajudo a mim mesma, não é? Então deixa eu ver aqui. Oi, Lídia! Ó, as alunas aqui, que lindas. Seca-se a cúrcuma e coloca no óleo. Ah, tá, entendi. Porque essa raiz não tem óleo, exatamente por isso que eu falei que eu não tinha visto nenhum óleo de cúrcuma. Entendi. Aí faz macerado, aí pega as substâncias, passam para o óleo, entendi. Óleo de açafrão, claro, entendi. O açafrão e a cúrcuma são a mesmo rizoma, né? Pela raiz, esses lixos que a língua tem como vícios. Pois é, exatamente. A gente tem que cortar pela raiz muitas coisas, porque não adianta a gente achar que a aromaterapia vai resolver tudo. Ela vai ajudar muito, ela vai te dar forças, né? Ela dá forças. Você pode ajudar um paciente seu dando forças para ele, ajudando a regular o sistema nervoso central, modular neurotransmissores, conter o estresse oxidativo, conter a inflamação. Mas se você está ali despoluindo, né? Desintoxicando esse organismo, a gente pode desintoxicar também. Tudo isso com aromaterapia, né? Para diminuir o estresse oxidativo, ajudar a conter a oxidação do colesterol, permitir que tenha mais colesterol bom do que colesterol ruim, né? Porque o colesterol ele é importante para o organismo. Não sei se vocês sabem, mas a rota do colesterol na planta, a rota do colesterol no nosso corpo é a rota do óleo essencial na planta, é a rota do ácido mevalônico. Então, o colesterol ele é importante, nós precisamos do colesterol. Ele é importante, por exemplo, para metabolizar a vitamina D do sol. Sem colesterol, a gente não metaboliza a vitamina D, que é extremamente importante e que tem diversos receptores no nosso organismo, que é um hormônio, né? Muito importante para o nosso organismo. Agora, se a gente só acha que o óleo essencial vai resolver tudo, não vai, né? Ele vai ajudar, ele vai trazer força, ele vai ajudar a regular. Mas se eu tô fazendo tudo isso, mas continuo me enchendo de lixo e de esgoto, né, veneno, excesso de agrotóxico, eu digo que entrar para uma terapia é uma mudança de consciência. Então, busque na sua cidade um produtor de alimento orgânico, ajude esse produtor a plantar, a cultivar, incentive essa iniciativa dele,
Porque senão, gente, se a gente continuar comendo veneno e deixar que o veneno se expanda pelo planeta do jeito que tá, principalmente no Brasil, né? Porque outros países já tem muita coisa proibida. No Brasil, agora que tá tendo um controle maior. Mas o que acontece é que se a gente não incentiva a agricultura familiar, o produtor orgânico, ele não sobrevive. E se a gente começar a deixar todo esse campo do agrotóxico crescer, daqui a pouco não tem mais terra fértil. Vou dizer para vocês, não tem mais óleo essencial, não tem mais planta medicinal, não tem mais planta nativa nascendo e a gente põe em risco a nossa saúde, porque nós precisamos das plantas para nós vivermos saudavelmente. Não dá para cimentar tudo, asfaltar tudo, desmatar tudo e achar que a gente vai continuar com saúde. Então, para isso sobreviver, para as florestas sobreviverem, para a natureza sobreviver, você que está aqui, que gosta de aromaterapia, eu acredito que você goste da natureza. E se você gosta da natureza, é um nosso papel apoiar a preservação da natureza e incentivar agricultores orgânicos para você poder comer um alimento de verdade, um alimento sem veneno. E se a gente criar demanda para alimentos sem veneno, ele vai ficar mais barato. Porque é custoso para um produtor orgânico, porque ele tem que provar que não tem veneno lá no alimento dele, ele tem que pagar um selo, ele tem que ter a embalagem, ele tem que fazer um monte de coisa, sendo que o produtor que usa veneno não tem que fazer nada, só vai e joga o alimento lá e você compra. Então, procure as feiras orgânicas na sua cidade, procure alimentos mais naturais. Ah, mas não dá, é caro, é pequeno. Mentira, tá? Não é caro nem pequeno, é caro se você for comprar num mercado grande, porque ele é um terceiro que distribui isso. Mas se você compra diretamente do produtor, não é caro. Aqui na minha cidade, eu vou ali no produtor orgânico, trago 2 sacolas cheias de alimento por R$10. Agora você vai no mercado, você vai encontrar um alimento só por R$10, né? Então, assim, a gente precisa, antes de sair falando outra coisa, porque é pequeno, alimento orgânico é feio. Mentira também. Tá? Aqui, por exemplo, na fazenda onde eu moro, eu já cheguei a produzir alface que nem cabia na minha mão, orgânico. Abobrinhas enormes, né? O que é pequeno, a gente está acostumado porque o agricultor, ele colhe o que cabe na bandeja, né? Ele colhe pequeno para poder transportar, para poder embalar, mas os alimentos eles são maiores. E quando tá às vezes feio, é porque infelizmente aquele agricultor orgânico ainda não tá com uma nutrição do solo dele adequada. Mas quando um solo tá fértil, quando ele tá equilibrado, e que também pode se equilibrar solo com óleos essenciais, né? Com compostagem. Então, assim, gente, a gente mudar a nossa consciência, o nosso olhar e passar a se alimentar de forma mais natural, passar a usar os óleos essenciais, fazer, né, o azeite aromático. Se você precisa de um tratamento, consultar um aromaterapeuta clínico. Se você trabalha com óleos essenciais, vir fazer a formação em aromaterapia clínica e entender exatamente como os óleos funcionam farmacologicamente, quimicamente, para que você possa indicar os óleos essenciais para os seus pacientes com mais... Entrou um cabelo no meu olho, peraí. Com mais propriedade, né? Entrou um cabelo bem no meu olho, né? Com mais propriedade. E assim você vai ganhando autoridade. E eu falo que a autoridade não é só autoridade sobre o outro, é uma autoridade sua com você. É você sentir que você está segura, que você sente que você conhece sobre aquele assunto e que você pode debater, que você pode falar, que você pode divulgar, que você pode conversar com pessoas e as pessoas vão sentir firmeza nas suas palavras, né? Porque você estuda, porque você tem conhecimento sobre moléculas, sobre a ação farmacológica dessas moléculas. Então, sim, nós temos um potencial enorme nos óleos essenciais, enorme.
Ah, mas então basta usar óleo essencial. Ajuda, claro, os cítricos são antioxidantes, né? Os temperos, tudo que vem dos temperos que nós usamos na cozinha, né? Tanto a cúrcuma quanto. Mas assim, não precisa usar só o óleo essencial. Você pode usar, mudar os temperos da sua cozinha. Pode fazer um shot de cúrcuma todo dia de manhã, né? Com limão, que aí já tem. Porque o suco do limão tem vitamina C, é antioxidante. A cúrcuma é antioxidante e anti-inflamatória. Pode colocar própolis também, que também é anti-inflamatório, protetor, estimulador do sistema imunológico, né? E você pode usar ali também umas 2 gotinhas de óleo essencial de limão, por exemplo. Você pode fazer uma sobremesa que eu amo, né? Eu sempre como, que eu amo, que é pegar uma manga, mamão, e aí você pinga 1 gotinha de óleo essencial de laranja. Aí quem gosta pode usar um iogurte natural ou kefir, né? Fazer um kefir e usar ali com granola. Pode usar um melado de cana orgânica também, ou um mel de boa qualidade. E aí fica uma sobremesa maravilhosa, antioxidante, onde você tem frutas, onde você tem, né, você pode usar também um iogurte sem lactose, né? Ou então um leite vegetal. E aí você pode usar várias coisas que são extremamente saudáveis. Pode colocar algumas oleaginosas com 2 gotinhas de óleo essencial de laranja e fica um sabor maravilhoso. E é um potencial antioxidante, ajuda na digestão. Então a gente pode sim, inclusive eu vou disponibilizar uma aula para vocês, eu vou ver com a minha equipe e vou disponibilizar, inclusive no meu Linktree, que tá aqui na bio, já tenho disponibilizado alguns cursos. Eu vou disponibilizar a gravação da imersão que eu fiz em neurociência, vai estar disponibilizada para venda, para quem quiser ter acesso. Foi muito maravilhoso, né? Então a gravação da imersão vai ser disponibilizada para quem quiser, com a apostila, para que você possa ter a neurociência e aromaterapia clínica. Já tem também o meu curso de cosmética natural, para quem gosta, que está aqui na bio. Tem a formação, o link está lá também. E eu vou colocar em breve uma aula de cozinhando com óleos essenciais e de higienizar a casa com óleos essenciais. Então, cozinhar com óleos essenciais é uma forma de também trabalhar. Olha lá, foi maravilhoso mesmo esse curso. Que bom que você gostou. Foi demais, né? A gente teve um dia inteiro de imersão em neurociência e aromaterapia clínica e foi demais. A gente teve bastante gente participando. Foi um dia incrível. Eu achei demais o engajamento das pessoas. Todo mundo ficou, né? Foram mais de 8 horas de curso num sábado e todo mundo se engajou. Foi maravilhoso. Eu adorei também. Eu nem fiquei cansada. Né? Nunca tinha dado uma aula assim de um dia inteiro no online. Eu já tinha dado aula de um dia inteiro ao vivo, né? Assim, presencial. E foi maravilhoso. Adorei. Eu fico feliz de saber que vocês também gostaram. Todo mundo elogiou, né? Foi bem interessante a resposta, porque foi uma descoberta, né? Poder ver o outro lado, poder ver, eu falo que e daí, né? E daí? A gente fala tanto dos olhos, e aí chega uma hora que a gente fala, tá, e daí? Tem um professor que ele fala muito isso, e daí? Eu aprendi com ele, né? O que é esse e daí? Ah, tá, esse óleo funciona assim, mas e daí? O que a gente sempre quer saber mais. E é isso que eu gosto de trazer, né? Então, eu tava falando tudo isso porque eu vou disponibilizar em breve uma aula aqui sobre cozinhar com óleos essenciais. E esse é um hábito que ajuda muito, você poder colocar um óleo essencial numa sobremesa, no seu azeite. E assim você ajuda nesse potencial antioxidante de toda a família, né? Inclusive das crianças. Você pôr um olhinho essencial de limão na sua salada de fruta, umas gotinhas, 2 gotinhas, mas lembra que óleo essencial é extremamente concentrado. Então não sai pingando coisa à toa, que você pode estragar, né, a sua alimentação.
Olha lá, a Verusca também tá falando que foi top, foi gostosa a experiência. Que legal, foi maravilhoso, né? A gente poder falar sobre a neurociência. E quem tá na formação tem um módulo gigante de neurociência, com bastante informação, inclusive a mais do que foi, né, na imersão. A imersão já foi bem completa, mas na formação a gente tem uma ampliação. Afinal, na formação a gente está se preparando como aromaterapeutas clínicos, né? Aromaterapeutas clínicas. Então, isso exige maior conhecimento, aprofundamento e entendimento do sistema nervoso central, do funcionamento, da ação dos óleos essenciais, para poder, então, fazer protocolos mais assertivos, né? Personalizados, que é assim que a gente gosta de trabalhar, de forma individualizada, personalizada, né? Isso é muito importante. Então, cozinhar com óleos essenciais é algo bem interessante. Hoje já existem livros também de receitas, você pode encontrar na editora Laszlo, que ensina você a fazer, ensina as culinárias, né, as coisas. E logo eu vou disponibilizar essa aula também, que vocês vão gostar. Eu dou várias dicas. E da higienização doméstica também com óleos essenciais, eu vou disponibilizar essa aula, que é uma aula que eu tenho. Eu tô fazendo as ediçõezinhas nela. E logo a gente vai disponibilizar aqui também no link da bio, no Linktree. Então, se você entrar nesse link, você vai ver todas as aulas e os cursos que eu tenho disponíveis, se você tiver interesse em avançar, em ampliar os seus conhecimentos, né? E para quem quer se tornar uma terapeuta clínico, dominar a química e a farmacologia, aprofundar mesmo no conhecimento do como os óleos funcionam, a gente tem a formação, que é uma formação aí de 2 anos para você se tornar uma aromaterapeuta clínica. Então também tem no link aí na bio, você entra lá e tem todas as informações, tá bom? Então a gente pode realmente usar os óleos essenciais de diversas maneiras. E nós temos em determinados óleos maiores ou menores potenciais, mas o potencial antioxidante ele é muito presente na maioria dos compostos presentes nos óleos essenciais. Ah, mas precisa ingerir para ter potencial antioxidante? Não necessariamente. A gente na massagem, quem é massoterapeuta, é muito interessante utilizar óleos vegetais e óleos essenciais, muito mais do que usar cremes, né? Então, se usar cremes, tentar usar também cremes mais naturais e, se puder, com óleos essenciais, porque eles também vão ajudar, né, na questão da oxidação da pele, no envelhecimento das células, tudo isso, porque estresse oxidativo exagerado causa envelhecimento, causa morte celular, e isso vai levando a degeneração celular, né? É um processo citotóxico e isso vai gerando doenças, vai gerando envelhecimento, vai gerando prejuízo, né, de células como de colágeno e tudo isso, e isso vai gerando às vezes até uma morte, né, encurtamento de talômeros e a morte precoce, né, através de doença, de um ataque cardíaco, de uma série de questões. Então, vamos ver o que vocês estão falando aqui. Na formação, tem a abordagem da interação medicamentosa, claro, tem que ter, né? Porque nós temos um módulo de farmacologia, então nós falamos de farmacocinética, farmacodinâmica, e aí tem toda uma, né, fala do cromossomo, né, do P450, do citocromo P450, a gente fala de todos os citocromos, dos óleos essenciais, as moléculas que agem em quais citocromos, como que a gente tem que observar isso, como olhar e entender quais medicamentos podem ter risco com óleos essenciais. A gente aprende tudo isso, é importante para um aromaterapeuta clínico, isso é muito importante, né? Entender sobre a interação medicamentosa. Tem sim, tem mais de uma aula sobre isso, várias aulas sobre esse tema, viu? Venha para a formação que você vai gostar. Isso é muito importante, porque quando a gente trabalha com tratamentos, né, com o uso mais constante por um tempo, num tratamento
de um determinado óleo essencial, a gente precisa sempre averiguar quais os medicamentos, quantos medicamentos a pessoa está usando, porque se ela estiver usando muitos medicamentos, existe o risco de ter interação, e se ela tiver poliformismo genético também. Então, nós precisamos saber, né, em qual citocromo que o medicamento que ela, como é metabolizado o medicamento que ela está usando e como é metabolizada a substância do óleo essencial, para você poder fazer a escolha de óleos essenciais com substâncias que não tenham risco de interação medicamentosa, certo? Olha, o conteúdo da formação é bem extenso, tá? São 260 horas, onde nós temos aula de botânica, aprendendo tudo sobre... porque os óleos essenciais são retirados de partes das plantas, né? Então, tem todo um percurso a percorrer. Então, nós temos só duas partes de química e toda essa relação, né, da química, da biossíntese, de como as funções terapêuticas dos compostos, a parte da toxicologia, né, das toxicidades. Então, só de química tem mais de 42 aulas, né? Acho que são cerca de 50 aulas. Eu falo isso porque são 42 aulas, mas tem aulas que tem mais de uma parte, né? São extensas as aulas. Depois nós temos módulo de farmacologia, temos módulo de neurociência, tem módulo de câncer, né? Sobre câncer. Temos módulos inteiros sobre estresse oxidativo, outros sobre inflamação, sobre a questão bactericida, né? A infectologia, a gente fala sobre a microbiologia. Depois nós temos módulos sobre cada sistema do corpo. Falamos sobre o sistema cardiovascular, sistema endócrino, sistema imunológico, sistema tegumentar, todos os sistemas do corpo, entendendo as doenças e as ações. Mas muito mais que isso, a gente não trabalha com esse óleo serve para isso, esse óleo serve para aquilo. Quem fez a imersão viu, né? A gente trabalha com a ação molecular do óleo e como ele age. Então, como que ele age dentro do corpo para poder ter ação antioxidante, por exemplo, né? O que acontece ali? Como é beneficiado o corpo? O que gera inflamação e como a gente contém o processo oxidativo e o processo inflamatório? Como a gente contém determinados elementos que vão gerar estresse oxidativo, gerar câncer. Então, a formação ela é bem completa, né? Bem diferente de tudo quanto é curso. Inclusive, na formação a gente tem pessoas que já fizeram muitos cursos, inclusive já fizeram formações em aromaterapia e vêm se especializar, né? Eu falo que ela é especializada em aromaterapia clínica. E clínica aqui, quando a gente fala, até falo que eu vou mudar, né? Que eu falo que que nós nos tornamos aromatologistas, né? Não só aromatólogos, porque aromatólogo pode trabalhar com diversas coisas, mas aromatologistas. Então, eu formo aromatologistas, que são aromaterapeutas especialistas em saber lidar com a recomendação de óleos clinicamente, entendendo quando escolher e escolhendo os óleos a partir dos seus compostos, a partir das suas moléculas e da sua ação farmacológica. Então, a gente tem que entender da química, por isso que no curso a gente entende como os óleos são produzidos, como reconhecer a pureza, como escolher um bom óleo essencial. Eu não falo de marcas, né? Eu ensino você a escolher bons óleos essenciais, seja onde você estiver no mundo, você saber fazer a escolha de um bom óleo essencial, de uma empresa séria, saber analisar uma cromatografia, saber identificar um óleo essencial e suas propriedades terapêuticas. Então, essa é a função, né? Esse é meu trabalho. E essa é a função da formação. Já me interessei. Estou há algum tempo pesquisando um curso para fazer de aromaterapia clínica, mas via pontos vagos na maioria. E esse era um deles. Já quero o curso. Que legal! Como é seu nome? Que legal. E assim, vai no link que tá na bio, lá tem todo o descritivo, tá? Tem a grade do curso, tem todo o descritivo lá. E qualquer dúvida,
Lá também tem um botão de WhatsApp, você pode entrar em contato com a equipe, eles te enviam todas as informações. E aqui no direct do Instagram você pode falar diretamente comigo também, caso você queira falar alguma coisa, tá bom? E seja super bem-vinda, porque essa formação eu sou suspeita, mas ela é realmente incrível, né? As alunas estão amando, elas vão se transformando, vão mudando a visão, vão conseguindo ajudar as pessoas, né? E é de uma maneira consciente e profissional. Eu formo profissionais, né, especialistas. Eu tive isso, né? Porque eu estudei, fiz muitos cursos de aromaterapia, fazia blends, fazia cosméticos para vender, ajudava as pessoas. Até que eu comecei, eu tive uma doença, minha mãe também, e comecei a enxergar os óleos essenciais como fármacos mesmo. E aí eu comecei a trabalhar de que eu queria fazer uma formação na França, que eu queria estudar com os mestres lá no berço da aromaterapia. E eu sempre tive paixão pelo Dr. Pierre Francon, que é um dos ícones, né, da aromaterapia. E eu estudava já Dr. Jean Valnet, Dr. Gato Fossé, né, tem os livros deles, me mergulhava nisso, mas meu sonho era ir para a França, eu queria ir para lá estudar com ele. E aí me esforcei, aprendi francês, batalhei e consegui, né, e fiz uma formação de 2 anos em aromatologia, né, em fitoaromatologia, especializada na aromaterapia clínica, diretamente com ele, com o professor Francon. E isso abriu minha cabeça, né? Depois, hoje eu faço também uma formação em neurociências com o professor Fabrício Assini. Então, eu vou ampliando esses conhecimentos para trazer para vocês um compilado de coisas que é todo o estudo da minha vida, né? Falo que eu investi bastante para poder conseguir reunir todos esses conhecimentos que eu consegui colocar na formação. Foram muitos anos de estudo e muito investimento, né? E muito esforço para poder aprender francês, para ir lá, para poder estar tendo aulas, né? 2 anos de estudo foi bastante intenso, né? E hoje eu passo tudo isso para vocês mais compiladinho, com uma didática bem simples, desmistificando um monte de coisa e trazendo bastante elemento para você conseguir trabalhar realmente com a aromaterapia clínica e com segurança, né? As aulas da formação são gravadas, né? Elas são gravadas, mas a gente também tem aulas ao vivo a cada 15 dias, né? Todas as segundas-feiras, a cada 15 dias a gente tem aulas de mentoria, tira dúvidas, tudo de caso, aulas ao vivo, mas o curso em si ele é todo gravado, tá? As aulas são gravadas sim, para você seguir seu ritmo, e nas aulas ao vivo, quem não pode vir também ficam gravadas, né? Mas geralmente a galera vem em peso, porque é bem gostoso estar na aula ao vivo, as pessoas interagem, se conhecem, a gente interage, né? É maravilhoso. Estou saindo, mas já entrarei na bio. Obrigada. Tá bom. Bem-vinda, querida. Eu que agradeço e precisando eu estou à disposição. Seu curso de cosmetologia também tem esse olhar químico. O curso de cosmética, ele não tem esse olhar tão aprofundado. Ele tem o olhar químico, claro, ele mostra os óleos essenciais, ele explica, ele fala sobre argilas, sobre óleos vegetais, tem um e-book de receitas, né? Mas ele não dá esse aprofundamento na química, que são 40 e tantas aulas, né? Ele não traz esse aprofundamento da química, ele fala de alguns óleos essenciais, do potencial para a pele, mas ele não aprofunda como é, por exemplo, na formação, que a gente fala do sistema tegumentar, né? De toda a estrutura da pele. Mas é um curso muito legal, é um mini curso, na verdade ele não é um curso muito aprofundado, tanto que ele nem tem um valor tão alto, ele é um valor bem interessante, mas ele traz muitos elementos para você produzir seus próprios cosméticos, tá? E ele traz um olhar bem interessante, ele é bem legal, todo mundo que faz gosta bastante, mas ele não entra nesse aprofundamento da química, da farmacologia, isso já é na formação, né? Exige uma maior dedicação, tá bom?
Então é isso, pessoal, que eu queria trazer hoje para vocês, tá bom? E fico muito feliz com a interação e a presença de vocês hoje aqui na live. Contem comigo, entra lá na bio, dá uma olhada. Logo também vão ter mais aulas por lá. E eu tô aqui à disposição para esclarecer, para apoiar. Sempre vai ter lives, estou sempre às terças e sextas. Eu faço as lives, ontem não foi possível, então eu tô fazendo hoje, né? E eu espero vocês nas lives, eu trago bastante conteúdo também no meu Instagram, vários vídeos, bastante coisa. Pode entrar aí no meu feed, você vai ver muita coisa sobre artigos científicos, esse potencial, né? Eu trago muito a ciência, esse respaldo científico em todas as observações, né? Tem bastante post sobre estresse oxidativo e vocês conseguem ter bastante informação científica através também aqui do Instagram. Então eu pedi para vocês curtirem essa live, ela vai ficar gravada, entra depois, curte, compartilha ela. Quem tá no YouTube também, curte, compartilha. Peço apoio ao meu trabalho para que o Instagram entenda que o conteúdo que eu trago é relevante e se ele é relevante para você, por favor, né? Apoia aí, faz o seu joinha, dá um ok, dá um joinha, dá um like, que é assim que se fala aqui, né? Nas redes, para que a gente possa crescer levando essa mensagem e esse conhecimento para mais pessoas. Muito grata, um beijo no coração e linda semana aí para vocês, restante de semana, tá bom? Beijo, que bom, gente. Tchau, beijo, também adorei estar com vocês. Beijinho, tchau.